Fala pessoal, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Gilberto Flor, sou advogado, especialista em direito de trânsito no BR Multas. E para você que já me conhece, vamos seguir aqui com o nosso canal, dando continuidade com mais um conteúdo muito interessante que vai auxiliar a todos nós aqui que estamos juntos nessa nova jornada a solucionar um novo problema com a nossa habilitação. Hoje nós vamos aprender como acontece a cassação do direito de dirigir, isso mesmo, onde você fica sem o seu direito de dirigir por um período de 2 anos e posteriormente a isso você tem que passar por um processo chamado reabilitação, que exige a renovação, a atualização daqueles seus exames realizados no Detran, desde o exame médico até o exame de rua. Então vamos de conteúdo, que hoje o nosso vídeo tá super legal, super interativo e trazendo mais essa novidade, mais esse conhecimento para você. Pessoal, aproveitando aqui o nosso conteúdo, já vou pedir você para ativar as notificações, se inscrever no canal e seguir a gente também lá no Instagram, no @brmultas. A gente precisa muito, ajuda muito a gente esse acompanhamento, né, na verdade, por parte de vocês, pois a gente vai entender cada vez mais a sua necessidade, as suas dúvidas e, como eu sempre reforço em todo vídeo, o nosso canal é totalmente interativo, é para criar um meio de comunicação onde vai trazer o BR Multas para próximo de você e com isso a gente estabelecer um vínculo de transparência, um vínculo de troca de experiências aí, para que você também obtenha resultados positivos em tudo que envolve o nosso conteúdo aqui do canal. Então segue a gente lá no Instagram, já ativa as notificações, se inscreve no canal e não fica por nada de fora do nosso conteúdo. Pessoal, para você que é condutor como eu, utiliza a sua habilitação no seu cotidiano, no seu dia a dia, ou até mesmo exerce sua profissão com a utilização aí da sua carteira de habilitação, nós sabemos da importância de ter o seu direito de dirigir regular, certo? E um dos fatores que acometem esse direito de dirigir é o tema do nosso vídeo de hoje, que é a cassação da habilitação. Ninguém mais do que nós, condutores, nós que dependemos da nossa habilitação para exercer o direito de dirigir através de um veículo, ou através de conduzir uma motocicleta, ou até mesmo para o exercício da nossa profissão, seja você um motorista profissional, sabemos da importância desse direito e também sabemos da gravidade dos prejuízos que podem nos acarretar, né, que podem se tornar aí consequências graves, a gente ficar sem esse direito de dirigir. E para isso, a gente está aqui hoje criando esse conteúdo para trazer para você todas as hipóteses em que ocorre a cassação do seu direito de dirigir e você não perder o seu direito de dirigir aí e manter a sua CNH totalmente regular por quanto você precisar. Não tão distante atrás, né? A gente falou aqui da diferenciação entre a cassação da habilitação, a suspensão da habilitação e o impedimento administrativo, certo? Que são, como que eu posso dizer, são barreiras aí que travam o seu direito de dirigir, ou seja, o condutor fica impedido de exercer ali o direito que a sua habilitação confere, que é a condução de veículos automotores, motocicletas e afins, certo? E sabemos que o maior dos medos dos condutores é a cassação da habilitação, talvez porque ela traga consigo uma das penalidades mais duras, se não a mais dura do Código de Trânsito Brasileiro, e também as suas hipóteses de acontecimento, as suas hipóteses que podem ensejar aí a cassação do direito de dirigir. Por quê? Porque elas são, embora elas estejam totalmente previstas no Código de Trânsito Brasileiro, por bem assim dizer, elas são um tanto quanto obscuras, vamos chamar assim, porque o condutor muitas das vezes não sabe de onde vem essa cassação que o acomete. Nós temos inúmeros casos aqui no BR Multas de condutores que estão se defendendo de um processo de cassação sem sequer saber que esses processos de cassação estavam instaurados contra eles, muito pelo fato de que não sabem quando que a cassação da habilitação acontece. E por isso hoje nós estamos aqui para acabar de vez com essas dúvidas, para trazer esse tema de forma clara e você entender como que funciona esse instituto
previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, se apegando à máxima de que o nosso canal é totalmente interativo e tem a finalidade de trazer o melhor do conteúdo informativo para você, nós vamos fazer um breve resumo daquele vídeo em que a gente falou sobre a diferenciação entre bloqueio da CNH, cassação da CNH e suspensão da CNH. O bloqueio ele vai decorrer, na maioria das vezes, de uma irregularidade administrativa ou de uma desatualização de dados ou uma possível investigação para apuração de uma fraude na obtenção da habilitação, aquela pessoa que paga para obter a habilitação. Então, o bloqueio administrativo ele é cabível para esses casos. A suspensão, diferente do bloqueio, a suspensão ela irá ocorrer em duas hipóteses mais comuns, que é o cometimento de infrações que prevêem a suspensão do direito de dirigir lá no seu texto legal, como por exemplo lei seca, como por exemplo utilizar o veículo para realizar manobra, como por exemplo pilotar motocicleta sem capacete, e quando o condutor excede o limite da pontuação prevista em lei. São infrações que ensejarão a suspensão do seu direito de dirigir. E por fim, agora mais detalhadamente, vamos entrar nas penalidades que geram a cassação da habilitação, as hipóteses que podem gerar a cassação do seu direito de dirigir, que por si só tem uma das penalidades, se não a mais dura do Código de Trânsito Brasileiro, que vai fazer aí com que o condutor perca o seu direito de dirigir por um período de 2 anos, além de ter que refazer todo o processo de reabilitação. Pessoal, a gente vai observar que a cassação da habilitação ela vai se dar em duas hipóteses mais comuns. A primeira dela é toda vez que o condutor for pego dirigindo com o direito de dirigir suspenso. Ficou meio redundante, ficou meio confuso, mas a gente vai explicar isso de uma forma mais detalhada. Lembra que eu falei com vocês que o condutor, sempre que ele atinge, que ele excede o limite de pontuação, ou que ele comete uma infração que prevê a suspensão do direito de dirigir como penalidade, e como exemplos a gente citou lei seca, utilizar o veículo para fazer manobra, pilotar motocicleta sem capacete. Todas as vezes que o condutor sofrer essa penalidade de suspensão de dirigir e ele for posteriormente a essa penalidade ser aplicada, ele for flagrado dirigindo com o direito de dirigir suspenso, ele vai incorrer num processo de cassação. Essa é uma das hipóteses em que a cassação irá ocorrer, sempre que o condutor suspenso do direito de dirigir for flagrado dirigindo. Segunda hipótese em que incorreremos na penalidade de cassação da habilitação, a gente vai verificar que é sempre que o condutor transgredir na modalidade de reincidência, e eu vou detalhar isso para vocês, nas infrações previstas no artigo 162 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Para que não fique uma informação confusa, eu vou esmiuçar esse inciso para vocês, Sabemos que a cassação ela tem previsão legal lá no artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro, e em seu inciso 2º estabelece lá sempre que o condutor for reincidente nas infrações previstas no artigo 162, 163, 164, 165, 175 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Para pegar uma infração dessas e vocês se situarem a título de exemplo, vamos falar da lei seca. Suponhamos que João, ele foi flagrado no dia de hoje, isso mesmo, no dia que você está vendo o vídeo aí na sua casa, numa infração de lei seca. A partir desse dia, do cometimento dessa infração, em que ficou configurado que o João cometeu ali uma infração de dirigir sob a influência de álcool, o período de 12 meses, 1 ano, começa a contar dali. Então, se nesse período de 12 meses, hoje aqui é dia 16 de maio de 2022, se no dia 16 até o dia 16 de maio de 2023 o João cometer mais uma ou quantas quer que sejam infrações de dirigir sob a influência de álcool, ele responderá a um processo de cassação, pois ele foi reincidente na infração prevista no artigo 165A. Então, vale a pena a gente lembrar, sempre que a gente
for reincidente, ou seja, cometer a mesma infração dentro do período de 1 ano, sendo ela infração que prevê a cassação da habilitação, você sofrerá o processo de cassação da habilitação e, penalizado, terá que cumprir a suspensão de 2 anos e passar por todo o processo de reabilitação. Terceira hipótese, e essa não é das mais comuns, tá? Mas ela acontece como está prevista lá na legislação, a gente tem que trazer ela aqui para vocês para ficar mais completo ainda o conteúdo, tá? A cassação irá ocorrer também sempre que o condutor condenado por delito de trânsito, sua sentença assim prevê. Então, o condutor que comete um delito de trânsito, tá? Um delito ali com vítima que a gente está falando, né? Ele pode sofrer aí um decreto judicial de cassação da habilitação, e com isso o juízo que julgou aquele processo vai expedir um ofício ao Detran comunicando ao Detran daquela decisão, e o condutor, por sua vez, terá aí cassado o seu direito de dirigir. Como eu disse, essa não é das mais comuns de acontecer, tá? Mas existe essa previsão legal lá no Código de Trânsito Brasileiro. Muitas das vezes a gente vai se deparar mais com essas duas primeiras que eu falei para vocês, mas agora você já sabe todas. Agora você está aqui com o BR Multas aprendendo, adquirindo conhecimento e já sabe todas as possibilidades, na verdade, que prevê o Código de Trânsito Brasileiro para as hipóteses de cassação da habilitação. Pessoal, sempre que nós falamos aqui em penalidades, tá? Vale a pena lembrar que todas as imposições de penalidades feitas pelo Detran do seu estado, seja o DR, seja até mesmo as autarquias municipais, eu posso falar aqui, nós estamos na cidade de Betim, tem a Transbetim, que é a autarquia municipal que gere o direito de trânsito aqui no nosso município. Todas as infrações em que forem aplicadas a condutores e todos os processos administrativos instaurados, eles são passíveis de recurso. Isso mesmo, por mais que você reconheça que em determinadas hipóteses você cometeu determinado tipo de infração, ou se você estava ali numa situação de emergência em que cometeu sem perceber, no vídeo anterior a gente já falou também sobre infrações de trânsito que a gente comete sem perceber, saiba que todas essas infrações cabem recurso. E para isso, BR Multas tem uma equipe altamente qualificada que vai te auxiliar durante o seu processo de uma forma totalmente transparente, com qualidade e eficiência, para que você não perca o seu direito de dirigir. Então, se você foi multado, se você está respondendo a um processo de suspensão, ou até mesmo se você tem dúvidas de como está o status da sua habilitação no dia de hoje, BR Multas faz essa análise para você de forma gratuita, e havendo alguma situação pendente de resolução, nós vamos trazer para você a solução mais adequada dentro do seu perfil, dentro ali do seu desejo em resguardar o seu direito de dirigir, em eliminar o valor da multa, em se livrar daquela pontuação. Nós temos um serviço específico para cada caso. Por isso, foi multado? BR Multas é a melhor solução para o seu problema. Pessoal, a gente já sabe que todos os problemas que envolvem a sua habilitação, o seu veículo, o direito de trânsito, tem a solução cabível para o seu caso em concreto. E para isso, BR Multas está com o Exército Amarelo totalmente à disposição para solucionar a sua demanda. No mais, eu agradeço de coração cada um de vocês que acompanhou com a gente aqui esse conteúdo. Deixa aqui abaixo o seu comentário, se inscreve no canal, vou reiterar o meu pedido, porque aqui a gente vai construir conjuntamente um canal totalmente interativo que trará conteúdos novos de acordo com o seu anseio, com a sua demanda, que o nosso objetivo é compartilhar com vocês o melhor do direito de trânsito brasileiro, das atualizações, a gente criar aqui um grupo totalmente informado, totalmente antenado, que isso só traz benefícios para toda a coletividade, tá joia? Então, agradeço imensamente cada um que ficou com a gente aqui até o final, tá? Acompanhe a gente aqui no canal, deixe o seu comentário, deixe sua crítica construtiva, sugestão para os próximos temas, que a gente vai dar uma atenção especial para a sua opinião aqui, para a gente estar evoluindo cada vez mais. E já sabe, né? Foi multado, tá com problema na habilitação ou
tá com problema de cassação na CNH e não quer ficar sem dirigir? BR Multas, todas as soluções em trânsito em um só lugar.